Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então vamos lá galera. Hoje o nosso tópico será concordância verbal e como você já viu na aula anterior, em que eu trabalhei tipos de sujeito, você vai perceber que hoje realmente é necessário o conhecimento desses tipos de sujeito, porque a gente vai fazer essa conexão entre o verbo e o núcleo do sujeito. É claro, nós vamos ter outras situações, mas de cara, o processo básico, que é o sujeito concordando com o verbo, na verdade, o núcleo do sujeito concordando com o verbo, nós já sabemos mais ou menos um pouquinho, porque agora você já tem total conhecimento para poder identificar um sujeito, para poder identificar um núcleo do sujeito. E agora a gente vai poder amparar você com todos os processos de pegadinhas da concordância verbal aí para todas as provas de concursos públicos. Vamos parar de enrolação, né, Sidney? Vamos ao que interessa. Então, olha aqui comigo. A concordância verbal determina que o verbo se flexione em concordância com o núcleo do sujeito da oração, como a gente já havia dito. Então aqui, ó, as orações abaixo apresentam desvio das normas de concordância verbal. Repare que as bancas sempre se valem de alguns recursos para que esses erros se tornem imperceptíveis a um aluno menos atento. Então aqui, ó, eu coloquei algumas frases e você vai perceber. Está até meio parecido com o esquema CESP-UNB. São várias frasezinhas que, a princípio, na hora da desatenção, a gente acaba não percebendo o erro. Por vários motivos. 3 motivos a princípio. Ou o sujeito está muito grande, e se o sujeito está muito grande, o núcleo do sujeito fica muito distante do verbo, e a gente acaba não percebendo a relação que há entre eles. E aí, de repente, o núcleo está no singular, a gente acaba jogando o verbo para o plural, porque nós temos vários elementos dentro desse sujeito. Ou o camarada fez uma inversão naquela ordem direta em que nós estamos acostumados, como sujeito, verbo e complemento, ele faz uma inversão e ele coloca o sujeito lá para o final, ou então coloca no meio, ou então, sabe, faz uma misturada. E aí você acaba não percebendo. Ou então ele vai brincar com os acentos diferenciais de singular para plural, quase que não saem, de singular para plural. Então, galera, aqui, na verdade, a gente vai testar a atenção. É óbvio que no dia da prova, quando você está ali fazendo a prova, geralmente final de semana, e você está naquele pagodão que tem no entorno, tá com sol no rosto, você acaba dispersando e acaba não percebendo. De repente, a prova tem um texto enorme, você já está cansado também e acaba ficando disperso. Então, agora, a gente vai treinar a sua atenção, porque conhecimento teórico você já tem. Agora, te resta a atenção para o dia da prova. A gente precisa saber fazer a prova. Então, vem aqui comigo. Olha essas frases. Eu já estou te adiantando que tem erro. Então, olha a primeira. O som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. A princípio, você olha e fala, poxa, Sidney, mas que erro tem? Está tudo muito tranquilo, ó. Cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. Como é que a gente vai fazer questão de concordância verbal? Lembram quando a gente trabalhou aquele processo básico de predicação verbal para trabalhar a regência verbal, em que a gente tinha sujeito, verbo e complemento? E eu sempre pedia para você ir de cara no verbo e perguntar a ele quem era o sujeito e o resto era o teu complemento. Então, nesse esquema de ir de cara no verbo e perguntar a ele quem é o sujeito, automaticamente eu já fiz a minha questão de concordância verbal. Quer ver? O som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. Então, eu venho aqui de cara no verbo. Então, se eu já achei o verbo, o que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar a este verbo quem ou que, para poder saber qual é o sujeito. E eu sempre vou perguntar no singular. Por que eu vou sempre perguntar no singular? Porque, de repente, pode ser uma pegadinha. E perguntando no singular, eu vou descobrir quem é o sujeito. Depois eu procuro o núcleo e aí sim eu vou saber se o verbo está flexionado de forma correta ou não. Então, aqui, ó. Quem ou que acalma nossas almas intranquilas. Aí você deve estar olhando e pensando assim, pô, Sidney, é muita coisa. É isso mesmo, o sujeito é enorme. Então aqui, ó, tudo isso aqui é o meu sujeito. O som agradável dos cantos dos pássaros. E agora, Sidney? Ferrou. Tem um montão de palavra aí. Como é que eu vou achar um núcleo? Lembram daquela aulinha de classes gramaticais? É a primeira aula a ser vista, o resumo, o quadro geral das classes gramaticais. Eu tenho
10 classes gramaticais, 6 variáveis e 4 invariáveis. Das 6 variáveis, nós estudamos 5 no processo conjunto e o verbo separado. Lembram das 5 classes gramaticais do processo conjunto? Eu tinha o substantivo, que era o termo determinado. E eu tinha o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, que eram os termos determinantes. Dizer que o substantivo é um termo determinado significa dizer que ele é sempre o núcleo da sentença. Então, em qualquer estrutura nominal, quem será o núcleo daquela estrutura? Será o substantivo. Agora, se eu tiver mais de um substantivo na estrutura, basta procurar por aquele substantivo que não tem o quê? Preposição. Então, quando eu olho para cá, ó, o som agradável dos cantos dos pássaros, qual é o substantivo que não tem preposição? É som. Poxa, Sidney, eu estava pensando que era pássaros o sujeito. Pô, mas não tem como, porque ele está o quê? Ó, preposicionado. Então, aqui, como o núcleo é som, então, ó, coloca aqui, ó, núcleo do sujeito. Quem verdadeiramente concorda com o verbo é o núcleo do sujeito. Então, ó, vamos lá, ó, vou jogar para lá, para o verbo. Joguei. Verdadeiramente quem acalma, ou que acalma, é o som. Então, se o som está no singular e concorda com o verbo deve se encontrar em quê? No singular. Então, aqui, ó, no singular. Então, o som agradável dos cantos dos pássaros acalma nossas almas intranquilas. Show? Dá uma olhada na outra. O choro das crianças das comunidades carentes nos comovem. Vou de cara no verbo. Quem é que nos comove? Quem ou o quê? Aí você olha e fala, ué, o choro das crianças, das comunidades carentes. É tudo isso, né, Sidney? É tudo isso aqui é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Ah, Sidney, é crianças, não é? Não, não é crianças. Eu não posso ter núcleo preposicionado. Será o substantivo sem o quê? Sem a preposição. Então, vem aqui comigo. O substantivo é a palavra choro. Então, se a palavra choro é o núcleo do sujeito, anota aí no teu caderno, ó, é o núcleo do sujeito e é o núcleo que concorda com o verbo, e o núcleo se encontra no singular, o verbo também se encontrará no singular. Então, eu tenho aqui, ó, o choro das crianças das comunidades carentes nos comove. Tranquilidade? Show? Então, vem aqui comigo. Vinha de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Caramba, Sidney, rolou em inversão aí. Rolou em inversão, ó. Mas não se preocupe. Aquele esquema de cara no verbo vai resolver. Então, ó, vou de cara no verbo. Aí você deve estar pensando assim, poxa, Sidney, eu não estou lembrado, né? Não estou lembrando muito bem por que eu tenho que ir de cara no verbo. Vamos lá. O verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, ele é responsável pelo processo da sentença. Então, naquela estrutura SVC, quem é o responsável por me dizer quem é ele próprio, quem é o sujeito e quem é o complemento? É o verbo. Então, basta perguntar ao verbo que ele vai te responder. Então, aqui, ó, quem é que vinha? Opa, eu obtenho como resposta aqueles viajantes. E se eu obtive como resposta aqueles viajantes, tudo aquilo dali é o meu sujeito. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Se você gostou, se você quer continuar assistindo essa videoaula até o final, quer fazer o nosso curso completaço e super atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, convido você a acessar nosso site, o site lacconcurso.com.br. Lá tem um curso completaço para este concurso pós-edital. Olha só, meus amigos, nosso curso completaço, o investimento é apenas de 10 mensalidades de R$20, prazo de acesso de 100 dias. Durante esse período você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Nós acreditamos muito no nosso curso, acreditamos muito na nossa prestação de serviços, que ano passado e o começo desse ano, nós já lançamos 4 turmas pré-editais. Claro, com a publicação do edital, nós lançamos agora a turma pós-edital. E nós teremos, confirmado, já está disponível para vocês aí,
3 turmas pré-edital, aliás, pós-edital. Turma 1 começa dia 21, que é o nosso Personal Coach. Esse Personal Coach é o estudo e regime de metas, na qual você vai ter todos os dias uma meta de estudos e pode ter certeza, se cumprir essas metas, lá no dia da prova, no dia 29 de maio, você estará competitivo. A turma 2 começa no dia 11/4 e a turma 3 no dia 25/4 é a nossa turma de reta final. Você pode se matricular nesse exato momento que nós já antecipamos a primeira semana de aula para vocês. Pode vir, pode estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, eu fico com Deus e espero você. Tchau, tchau.